Boa noite, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Estamos dando início a mais um programa AFPESP na TV, que em sua grade de programação tem entrevistas, variedades e dicas gastronômicas. No programa passado, nós entrevistamos no programa o Dr. José Roberto Moraes, que é o diretor-presidente da SP-Prev, e também o advogado Dr. Fernando Zanelli. Bem, meus amigos, nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos com essas preciosas e importantes entrevistas. Até já. Olá, amigos da AFPESP. Dia 8 de maio será o Dia das Mães. A comemoração do Dia das Mães é mitológica. Na Grécia Antiga, a entrada da primavera era festejada em honra de Réa, a mãe dos deuses. Encontramos um novo registro histórico no início do século XVII, quando a Inglaterra começou a dedicar o quarto domingo da Quaresma às mães das operárias inglesas. Nesse dia, as trabalhadoras tinham folga para ficar em casa com as mães. A AFPESP comemora também esta data importante para o mundo, com o Bazar do Dia das Mães. Se você quer comprar um presente criativo e diferente, aproveite as ofertas deste evento, que será realizada na sede social de 2 a 6 de maio, das 9 às 17 horas. As cidades de Araçatuba, Bauru, Botucatu, Marília, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto e São José dos Campos também promoverão o bazar no mesmo período. Prestigie, porque são produtos selecionados para você presentear com originalidade e amor. E mais uma vez honrados em recebermos o diretor-presidente da SP-Prev, o Dr. José Roberto de Moraes. Advogado, procurador do Estado de São Paulo aposentado, professor de Direito Processual da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, presidente do Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo, a SP-Previcom, e membro do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social, CONAPREV. E acompanhando o doutor José Carlos de Moraes, também em nosso estúdio, o diretor de benefícios e os servidores civis da SP-Prev, doutor Fernando Zanelli, advogado, analista em gestão previdenciária, membro suplente do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social, CONAPREV, e membro suplente do Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo, a SP-Previcom. Doutor José Roberto, nós estávamos falando no programa passado sobre a implantação do novo sistema para concessão de aposentadorias e pensões. E ficou um lapsozinho que devemos voltar a falar no assunto. O senhor está com a palavra. Perfeito. Eu queria apenas informar que hoje nós estamos com 430 mil benefícios sendo administrados pela São Paulo Previdência. Essa parte do que já foi concedido nos preocupa em termos de manutenção, mas a gente consegue dar conta sem problema. O que nos tem preocupado é o que vem pela frente. Ou seja, nós concedemos 60 mil aposentadorias desde o início das atividades, em 2010, das atividades de aposentadoria. Mas nós estamos prevendo que para os próximos 2 ou 3 anos, nós vamos ter mais de 100 mil pedidos de aposentadoria. Basta cada servidor verificar a sua situação e vai constatar que hoje nós temos no Estado mais de 30 mil servidores que já recebem abono de permanência. Ou seja, que já preencheram as condições para algum tipo de aposentadoria. E, na realidade, esses servidores irão, mais dia, menos dia, requerer. Então, nós temos que estar preparados para processar. E exatamente esse novo sistema de validação de tempo de contribuição vai procurar automatizar as informações que o RH de origem, a área de recursos humanos da Secretaria de Origem,
passa para São Paulo Previdência, que terá condições, então, de muito mais rapidamente verificar a sua correção, verificar a correção dos valores pecuniários do benefício e imediatamente implantá-lo. Doutor José Roberto de Moraes, há uma grande preocupação de todos nós, principalmente na concessão da aposentadoria. E não vamos discutir aqui, eu defendo uma situação que eu sempre disse que o servidor público sempre contribuiu para a formação do seu capital para a concessão da aposentadoria. Por quê? Porque todo o sistema laboral deve ter definidas as normas para a concessão de aposentadoria. E o servidor público, se o governo não fez o provimento, se não descontou dos servidores públicos, isso não é problema do servidor. Então, o poder público tem que tomar as providências, como foram feitas aqui pela Lei 1010, não é? Lei 1010? Perfeito. Então, mas vamos voltar um pouco à nossa preocupação. E o senhor alertou aqui os servidores públicos, e nós o fazemos agora de uma forma reiterada, porque já se vislumbra, quando começa alguma coisa a dar mal, reforma da Previdência. E nós temos experiências amargas. Uma delas foi a emenda à Constituição número 20. E depois a emenda 41, financiada pelo mensalão, que todo mundo sabe disso, né? Que tirou direitos dos servidores públicos. E agora já existe aí áreas de que haverá a imperiosidade de uma nova reforma previdenciária. Como é que o senhor vê isso e a SP-Prev? Veja, primeiro, qualquer tipo de reforma que se possa pensar, e isso tem que ser ponto pacífico, não pode ofender direito adquirido de ninguém. Esse já é o primeiro ponto a considerar. Como bem colocou o senhor presidente da associação, o Estado não tomou as providências para, no passado, recolher os valores necessários. Certo? Eu lembro de fundações vinculadas às sociedades de economia mista do Estado, que na década de 70 se formaram e hoje estão conseguindo pagar uma série de valores para os aposentados, e o Estado não tomou providência nenhuma, achando, talvez, naquela ocasião, que o caixa do Estado seria infinito, que ele poderia sempre... Acontece que hoje nós estamos diante de uma situação que é real. A São Paulo Previdência arrecada com as contribuições do servidor, 11%, as contribuições do Estado, 22%, e mais as contribuições dos pensionistas e aposentados sobre aquilo que ultrapassa o teto da Previdência, ela arrecada 14 bilhões de reais por ano. E a nossa folha de pagamento de pensionistas e aposentados é de 28 bilhões de reais, exatamente o dobro. Então, além dos 22% que coloca, o Estado tem que aportar para a Previdência mais 14 bilhões de reais. Valores esses que tendem a crescer, evidentemente. Que medidas podem ser tomadas? Algumas de longo prazo já foram tomadas. São Paulo é o primeiro estado da federação a instituir o regime de previdência complementar, de tal sorte que todo novo servidor público, não se mexe no anterior, todo novo servidor público que for admitido a partir de março de 2013, entra no novo sistema, que significa o quê? O benefício que ele irá receber ao se aposentar ou ao se invalidar irá até o teto da Previdência, hoje R$ 5.200. No entanto, abre-se a oportunidade dele ingressar numa fundação instituída pelo Estado, fiscalizada pelo Ministério da Previdência, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do Estado e pelos próprios participantes, entrar nessa entidade e lá conseguir fazer a sua poupança para que, quando se aposente, receba na aposentadoria algo igual ou mais do que hoje recebe. De que forma? A lei... Gostei desse.
Igual ou mais. Ou mais. Né? Eu tenho essa expectativa, hein? E eu tenho certeza de que será mais. E eu explico por quê. O servidor entra hoje, vamos imaginar, com um salário de R$10.000. Né? Para arredondar, sobre 5.000, ele contribui com 11% para a São Paulo Previdência. Sobre os outros 5.000, facultativamente, ele pode contribuir com um percentual para a Previdência Complementar do Estado. Só que o Estado dobrará o valor que ele aplicar, até 7,5%. Então, se ele aplicar 7,5% sobre 5.000, o Estado colocará mais 7,5%. Ou seja, é talvez a melhor aplicação do mundo, né? Porque ela dobra no dia em que ela é feita. Os nossos cálculos atuariais indicam que, se o servidor fizer isto durante 35 anos, que é o tempo dele normal de trabalho no serviço público, sem nenhum aporte extraordinário, ele, ao se aposentar, receberá um valor líquido maior do que o seu salário. Por que maior que o seu salário? Porque não haverá sobre esse valor contribuição previdenciária. E o imposto de renda, como ele é regressivo, não será de 27,5%, mas sim de 10%. Então, o valor líquido será superior àquele que ele recebe hoje com salário de 10.000. Mas a pergunta que se faz é, daqui a 35 anos, a idade de aposentar continuará sendo a idade que é hoje? A gente pode ter essa projeção e dizer, não, hoje a idade para se aposentar é 60, 65 e daqui a 35 anos continuará essa idade. Evidentemente, a história mostra que não. Certo? Apenas um exemplozinho. Aquele cantor Paul McCartney, ele tem uma música muito famosa, feita na década de 60, quando ele dizia, quando eu fizer 64 anos. Ele se imaginava trocando fusível de casa, cuidando do jardim, etc. Pois bem, hoje ele está com quase 80 anos e fazendo 50 shows por ano. Nossa. Mas isso é uma exceção, né? Não, mas é algo que... Jagger também tem quase essa idade. Mas isso, veja, é algo que, se a gente analisar, não com o olhar de hoje, mas com o olhar de daqui a 35 anos, é algo que vai mudar. Então, vamos imaginar que aquele nosso funcionário que ganhava 10.000, ele contribuiu não só aos 35 anos com 7,5, mas ele foi a 40 anos, ele contribuiu durante 40 anos. E mais, ele era previdente todo ano, no momento em que ele recebia o 13º salário, ele pegava metade desse 13º salário e aplicava lá também para poder aumentar. Pois bem, o nosso cálculo atuarial estabelece que hoje ele se aposentaria com um valor líquido de mais de R$15.000. Mais do que ele recebe. Bom, eu vou fazer uma pergunta ao Fernando Zanelli. Fernando, veja, eu vou fazer uma reclamação, né? Os nossos... eu posso fazer aqui para o doutor José Roberto de Moraes, porque ele é sócio da FIPESP, então ele não se ofende. Eu estou falando aqui em nome do associado, né? O associado, ele reclama. Eu quero saber se com esse sistema, com a implantação desse sistema, se vai reduzir o tempo para aquisição da aposentadoria. É o que a São Paulo Previdência está trabalhando. Como o Dr. Roberto já disse, as pensões por morte são concedidas hoje em menos de 20 dias. 80% dos nossos pedidos são concedidos em menos de 20 dias. Essa atividade que é feita entre a São Paulo Previdência e os órgãos de recursos humanos, entre as secretarias e autarquias, esse sistema que nós estamos implantando a partir de abril, ele com certeza vai agilizar as concessões e nós vamos trabalhar para que a aposentadoria do servidor seja, com certeza, num prazo também razoável de 30, no máximo 60 dias, considerando essas duas atividades, desde do órgão de recursos humanos até a publicação desse benefício da São Paulo Previdência. Olha, eu lamento em dizer ao Dr. José Roberto de Moraes e ao Fernando Zanelli que o nosso tempo
já terminou. Mas eu deixo aí as câmeras para que os senhores dêem uma boa noite aos nossos associados e aos nossos telespectadores. Por favor, doutor. Perfeito. Bom, ao agradecer o convite, eu gostaria apenas de frisar que a São Paulo Previdência está absolutamente aberta aos servidores, tanto ativos, que irão vir para lá um dia, quanto aos aposentados. E estamos à disposição, não só na nossa sede, como também nos nossos 16 postos regionais, e por um teleatendimento que funciona muito bem. É o 0800 777 7738. E no nosso site, spprev.sp.gov.br, em que os servidores ativos e os aposentados e os pensionistas têm acesso a uma série de informações. Porque deve-se lembrar sempre que a São Paulo Previdência é a casa do servidor público. É uma das poucas autarquias destinadas exclusivamente para o servidor público. Logo, é a casa deles. Então... Depois da FIPESP, né? Porque a FIPESP vai completar 85 anos, né? O Fernando Zanelli, rapidinho para dar uma despedida. Gostaria de agradecer o convite. A gente fica à disposição pela São Paulo Previdência. Para quem queira visitar, a gente está à disposição. Nós trabalhamos na Rua Bela Sintra, 657. A diretoria de benefícios está lá no 4º andar. E também pelos telefones que o Dr. João Roberto já disse, ou por qualquer uma das nossas regionais. Muito obrigado a todos, uma boa noite e continue com o programa AFIPESP na TV. E até a próxima semana. Boa noite, associados, amigos da FIPESP. Vamos mostrar neste bloco de reportagem informações sobre a Coordenadoria de Turismo. O serviço de turismo da associação existe há décadas e funciona no 7º andar da sede social. Em 2014, com a reforma parcial do Estatuto, passou a ser uma coordenadoria da diretoria executiva, dirigida pelo Dr. Múcio Rodrigues Torres, conselheiro vitalício com grande experiência na área. Em média, são organizadas 50 excursões por ano, aproximadamente uma por semana, com saída da sede social. Os principais destinos são as cidades do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Outro serviço importante são os pacotes de viagem que são intermediados pelo turismo, aumentando ainda mais as opções de lazer. Só no ano de 2015, cerca de 2.100 pessoas viajaram com o serviço da Coordenadoria de Turismo. Vamos conhecer mais deste importante serviço que a FIPESP oferece aos associados, com preços muito mais baixos do que os praticados no mercado. Confira! O turismo AFIPESP, através de sua coordenadoria, possui 6 funcionários para o atendimento dos nossos associados. Os nossos associados que gostam do turismo são aqueles de um pouco mais de idade e que preferem não estar dirigindo até as nossas unidades por motivo ou outro. Enfim, nós atendemos aquelas pessoas que gostam de comodidade. O turismo AFIPESP, além de atender o nosso público para as nossas unidades, ele atende também a um público que gostaria de se estender um pouco mais, ou seja, passeios para a Europa, Estados Unidos, enfim, todos os países que fora o Brasil. Nós temos 2 operadoras dentro da AFIPESP. A CVC, que está conosco há pelo menos 30 anos, já sabe do que o nosso associado AFIPESP gosta, e mais recentemente nós temos a Visual Turismo. Por que 2 operadoras? Para que possamos ter mais uma opção de escolha em termos de preço. Fora esses passeios para as nossas unidades, os passeios que o nosso associado gosta de fazer fora do Brasil, nós operamos também em outros estados. Nós operamos também outros passeios. Por exemplo, Barra Bonita, Conservatória, sul de Minas. Ele não fica restrito
as nossas unidades somente. Os nossos serviços prestados, eles podem ser encontrados no nosso site, através do nosso jornal, a Folha do Servidor. No 7º andar da nossa sede social, onde nós temos os nossos funcionários e as operadoras que estão conosco, mesmo também as nossas operações de turismo AFIPESP, eles podem ser feitos através de cartão de crédito, podem ser divididos a qualquer momento. Eu diria aos senhores que nós temos uma saída no ônibus de 45 lugares, nós saímos quase que full. Nossas saídas pela sede, dessas mencionadas anteriormente, são todas mesmo full, estão acompanhadas de um guia, nós temos lanche a bordo, no destino nós temos já programados pelo nosso guia, que está conosco há muitos e muitos anos, também ele tem uma programação no destino. Até o momento, eu tenho, graças a Deus, tido essa honra de ter assim associados de muitos e muitos anos que não nos abandonam e preferem o turismo AFIPESP como sua opção de lazer. Gostou desse serviço da AFIPESP? Aproveite e conheça mais pelo site www.afipesp.org.br, no menu Turismo. Confira uma mensagem da Polícia Militar e, na sequência, nossa dica gastronômica. Boa noite, telespectadores da TV Aberta. Vamos falar nesta reportagem sobre uma receita doce da cozinha árabe. Aliás, a comida tem função fundamental de comunicação nos encontros sociais e familiares dos povos orientais. Os doces árabes são elaborados sempre com nozes, amêndoas, frutas secas e mel, incluindo deliciosas essências, como de rosas e de flor de laranjeira. As receitas doces são bem acentuadas no açúcar, o que agrada o paladar dos brasileiros, pois se aproximam da doçura da confeitaria portuguesa e das compotas dos doces regionais. A nossa receita de hoje é um prato doce árabe, o quinefe, muito apreciado pelos hóspedes da Unidade de Lazer de Socorro. Mas antes de falarmos quais são os ingredientes, que tal conhecer mais da infraestrutura da unidade? A Unidade de Lazer de Socorro foi inaugurada em junho de 1982 e, após reforma completa em janeiro de 2007, ganhou um novo edifício com 70 apartamentos. A atual diretoria, em 1º de agosto de 2015, fez uma nova obra que permitiu a construção de 21 novos apartamentos, ampliando ainda mais a capacidade de recepção dos associados. A Unidade de Lazer AFIPESP Socorro possui 2 tipos de acomodações. Pompeia acomoda até 2 pessoas e Bela Vista até 3 pessoas. Todas são completas e bem equipadas. Além do conforto dos quartos, a unidade possui piscinas climatizadas, áreas de lazer para esportes e jogos. A localização é privilegiada, no alto de uma colina com uma vista deslumbrante.
Vamos agora anotar os ingredientes de nossa receita? 500 gramas de macarrão cabelo de anjo, um pacote, 2 latas de leite condensado. Você vai precisar de nozes e castanhas de caju trituradas. Use a lata do leite condensado para medir uma porção de cada, isto é, uma porção de nozes e outra de castanha, o quanto couber em uma lata. Mel para regar, margarina para untar. O preparo do quinefe é muito simples. Coloque os ninhos do macarrão em óleo bem quente para fritar. Deixe por pouco tempo para que os ninhos fiquem claros. Com as mãos, quebre os ninhos do macarrão e divida em 2 partes e reserve. Unte uma travessa com margarina e despeje o macarrão frito e quebrado. Em outro recipiente, coloque o leite condensado, as nozes e as castanhas até formar um creme. Cubra o macarrão da assadeira com este creme. Em seguida, cubra a assadeira com a outra metade do macarrão. Leve ao forno para endurecer o recheio em torno de 10 a 20 minutos. Ainda quente, corte em cubos pequenos e, na hora de servir, regue com o mel e enfeite com folhas de hortelã inteiras. Este doce árabe é um sucesso e muito simples. Gostou? Se quiser rever esse programa, acesse o site www.afepesp.org.br, link AFEPESP na TV. Obrigada por prestigiar a nossa grade de programação e feliz Dia do Trabalho!